Obrigado. Bom dia, pessoal. Eu gostaria de chamar aqui a Tainá e a Débora, se vocês puderem sentar aqui, que elas são o suporte técnico. Então, quando a gente tem alguma dúvida aí de regulatório, de Anvisa aí, a gente sempre está debatendo com elas aqui. Então, vou chamar elas para sentarem aqui. Posso pegar essa água? Bom, acho que aperta o vermelhinho para falar no microfone, gente. Se vocês precisarem. Bom, pessoal, primeiramente eu sou Alexandre. Eu sou presidente da Gnatos hoje, um dos sócios proprietários, tá? Eu comecei minha história aí 15 anos atrás, sentados aí como vocês, como uma startup na área de odonto. Tá? Minha história começou, até fazendo um link aí com as outras palestras do Dr. Ricardo. Eu comecei desenvolvendo produto na Unicamp e foi exatamente o que ele falou. Um doutor fez um mestrado, um doutorado de uma tese, de problema na odonto, e aí eu entrei no mestrado para fazer a solução, porque ele fez a tese dele e não tinha aplicação nenhuma, né? Ele só demonstrou o problema, e a gente entrou fazendo essa solução. Então, foi daí que eu comecei nessa área médica odontológica. Então, minha história aí converge. E a gente começou desenvolvendo produto. Eu sou engenheiro mecânico e eu comecei minha história aí desenvolvendo produto para a área odontológica. Eu e meu sócio, Cristiano, não está aqui presente hoje, mas a gente começou. E assim, eu acho que a gente vai falar aqui um pouco de regulatório, né? É importante aí salientar aí, eu quero assim deixar uma mensagem aqui, que assim, eu vou falar um pouco de órgãos regulatórios, tá? Nós vamos falar de Anvisa, falar de Inmetro, falar um pouquinho de Anatel também, tá? E assim, deixar que eu acho que são órgãos muito sérios, que eles estão aqui no Brasil para defender os brasileiros, tá? Então, assim, às vezes a gente pensa, puta, é muito regulado, é muito difícil, mas, cara, eu tive com o presidente lá da Anvisa e realmente o objetivo deles é proteger o patrimônio nacional. É não deixar estrangeiros aí, chineses, enfim, que esse pessoal entre com produtos dele e acabe com o Brasil. Tá? Então, assim, tem que deixar essa mensagem aí que quem está aqui tem preferência. Assim, tem muito mais carinho com quem é do Brasil, quem é de fora. E o mercado protege quem está aqui. Então, assim, quem está fora não consegue entrar, porque é muito difícil. Consegue entrar como? Sempre com a parceria com o brasileiro. Então, acho que isso é importante. E eu não vi aqui muita gente falando de Barretos. A gente está aqui criando um ecossistema, fazendo todo isso aqui, tá? Então, assim, eu estou em Barretos, minha empresa é em Barretos, sede aqui, a fábrica é aqui. E a gente começou aqui há 15 anos atrás também. E deixar aí uma mensagem que aqui o pessoal é muito receptivo, tá? A gente vai falar aqui de órgãos regulatórios e, sim, tem órgãos locais de regulação também. Então, assim, já iniciando aí, pode... Como é que passa aí, gente? Bom, já falei de mim aí. Então, assim, a gente vai falar um pouco aí de produtos médicos odontológicos, tá? Onde que é a nossa expertise maior, a gente trabalha com equipamentos médicos e odontológicos, softwares para a saúde, tá? Isso aí a gente tem expertise aí de dezenas, quase centenas de produtos que a gente já fez a regulação na Anvisa, tanto para a gente
quanto para outras empresas terceiras que a gente também depois que a gente aprendeu como fazia isso, a gente começou a trazer parcerias de relevância para dentro, porque a gente faz todo o processo, a gente fabrica e entrega o produto pronto. Então, eu começo lá desde a concepção do produto, entrego para o cara o produto para ele comercializar. Então, assim, quando tem relevância para nós, não é nosso mercado principal, que hoje a gente trabalha na Odonto, né, líder aí na área odontológica, a gente faz isso quando tem sentido, né, porque precisa ter um volume que realmente compense a gente fazer isso. Então, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vou começar falando um pouquinho aqui de software, tá? Vou tentar responder algumas perguntas aí para ficar mais fácil. Gente, eu tenho uma empresa na saúde, eu tenho um software, eu preciso de regulação da Anvisa? Aí depende, né? Se for um software que seja de gestão, alguma coisa um pipeline de vendas, enfim, alguma coisa que auxilie num consultório, esse tipo de coisa, ele não vai precisar de nada. Então, assim, você não vai precisar da Anvisa. Quando você entra aí para software, para diagnóstico, aí eu quero fazer um software que ele vai diagnosticar alguma coisa. Aí sim, aí a gente já entra para a parte regulatória, tá? A gente trabalha muito na Gnatos lá com software embarcado em equipamento. Isso aí é comum, né? Praticamente todos os produtos que a gente tem, a maioria, tem algum software embarcado. Neste caso também, obviamente, você tem que fazer toda a documentação de software e do equipamento, tá? Pode passar aí, gente, por favor. Bom, pessoal, aí assim, qual que é a nossa expertise aí? A gente trabalha na maior parte do tempo aí com produtos eletromédicos, tá? Então, assim, tudo que é ligado na tomada, assim, basicamente, né? Resumindo. Então, assim, cara, não tem como fugir disso aí, tá? A gente tem que fazer todas essas etapas aí. Ensaio de tipo, avaliação, aprovação do sistema de gestão do fabricante, acompanhamento de auditorias e ensaios. Isso não tem como fugir, gente. Tudo tem que ser feito. Eu vou fazer dentro de casa? Beleza. A gente vai falar o que a gente precisa fazer. Bom, aqui a gente fala de definição, enfim, as etapas, todas essas etapas, depois eu vou fornecer esse material para vocês. A gente vai detalhar algumas etapas aí importantes. Então, aí a primeira coisa que precisa ter numa empresa, tá? Para você começar a brincar. Falar, eu quero começar com a Anvisa, com certificação, com produtos para a saúde. Tem que ter um manual de boas práticas de fabricação. Então, o que é isso, gente? A gente tem que... Para você fazer um manual desse, você tem duas opções. Você contrata uma empresa especialista que vai te dar um caminho e vai customizar isso para a sua empresa, como, por exemplo, aqui as meninas fazem para nós lá. Ou você vai lá, você pode ler a norma. Qual que é a norma mesmo? 665/2022, agora atualizou, era RDC 16. Então, assim, conselho, tá? Leiam as normas, tem que ler, gente. Não tem jeito. Aí depois você vai começar a adequar a sua empresa para o que precisa. Alguém te dá um norte do que precisa fazer e depois você vai melhorando. Então, assim, tem que ler
a 13485, ISO 13485, RDC 665. Não tem como fugir disso, gente. Tem que ler norma. Quem está na área de saúde tem que ler norma. Tá? E aí? Aí, beleza. Você tendo isso aqui é um primeiro passo. Beleza. Ah, eu tenho que fazer um layout da minha fábrica. Ah, fábrica, a gente fala, tipo, beleza, pode ser uma sala. Mas você tem que fazer um layout de como que vai funcionar, o que, que tem na sala, qual vai ser o fluxo de produção. Tudo isso aí você vai ter que fazer. Tem que fazer um laudo técnico de avaliação. Tudo isso aí é preliminar a começar com o produto. Se você não tiver isso, você não consegue cadastrar ou registrar um produto na Anvisa. Tá? O que mais que precisa, gente? Além disso aí, depois você vai ter que prestar atenção aí. Ah, o prédio que você tiver tem que ter licenciamento dos bombeiros. A gente tem que ter bombeiro, tem que ter CETESB, tem que ir lá, tem que tirar a CETESB, tem que tirar o alvará da prefeitura. Depois que você tiver tudo isso, tiver o manual de boas práticas e tudo mais, você vai dar entrada na Anvisa local para tirar a AF. Tá? Beleza, igual eu falei, aqui em Barretos é muito bom, o pessoal é muito atencioso, eles gostam de ter novas empresas e eles auxiliam no que é necessário. Então, assim, a gente sempre, o pessoal foi sempre muito solícito, tanto na Anvisa aqui, local, como CETESB, prefeitura. É muito legal. Aí vocês estarem junto aqui com a turma aqui do Arena, acho que facilita mais ainda. Bom, aí aqui só um exemplo, aqui seria um formulário de petição de uma AF aqui na Anvisa, tá? Na Anvisa local. Aí quando a gente entra aqui, falar um pouquinho de produto, tá? Aqui é como a gente abre um projeto de produto na empresa. A gente tem um formulário, aí, por exemplo, é um produto que a gente tem hoje, que é um motor de implante, e a primeira coisa que a gente faz é olhar assim, o que precisa fazer, analisar, olhar as normas que a gente tem, essas normas que a gente falou, que é da RDC e da ISO, que elas são normas de gestão. Tá? E a gente tem também as normas de cada produto. Então, por exemplo, a gente vai para um órgão como o Inmetro. Tá? Beleza, por exemplo, esse aqui é um exemplo, é um produto que a gente fez, que a gente tem um motor de implante, e ali as normas que são aplicáveis para ele. Por exemplo, a BNT 60601-1-2, -1-6, -1-9. Isso aí são todas as normas que são aplicáveis para o produto. Tá? Ah, eu tenho que saber isso? Tem. Você tem que ler todas as normas e saber o que você está fazendo. Tá? Ah, quem pode me ajudar com isso? Beleza. Aí o sistema ele é composto dos órgãos reguladores. Então, assim, hoje tem a Anvisa. Aí a Anvisa ela tem um órgão que é o OCP, o Organismo Certificador de Produto, e tem o Inmetro, certo? Que é os laboratórios. O Inmetro certifica esses dois. Mas aí a gente tem o laboratório, que faz os testes de produto, sejam elétricos, de segurança, tem testes de, enfim, inúmeros. Tá? Para os nossos produtos aí, a maior parte dos testes são de segurança, são elétricos, e alguns têm algumas normas específicas para cada produto. Tá? Então, assim, quem que pode me ajudar com isso? Você vai, primeiro, né? Você tem que ter alguns documentos aí
específicos, tá? Para você começar a fazer. Tem uma norma que é de análise de risco. Qual que é a norma? 14971, tem que ler a norma também. Você tem que fazer um FEMEA, colocar todos os riscos que você vai ter nesse projeto, tá? Bom, tem que fazer o manual, pessoal. O manual do produto tem que ter todos esses requisitos técnicos. E assim, o primeiro passo é você ter um manual. Ah, eu não sei fazer o manual. Você tem que saber. Você que fez o produto, você tem que descrever tudo o que é o produto. Tem uma série de coisas que tem que seguir a norma. O que é melhor? Eu acho que assim, um bom exemplo é você pegar um benchmark aí de mercado, um concorrente, enfim, alguém que já tenha feito para você copiar. Pelo menos para seguir todos os passos, tá? Que isso aí também está nas normas, mas tem que ser feito. Esse é o primeiro passo, porque assim, você tendo o manual do produto, você vai entrar no OCP, que é o organismo certificador. E no organismo certificador, quando você mandar o manual para ele, ele vai te voltar com quais normas aplicáveis ele acha que tem que colocar nesse produto. Ah, tem tal, tal, tal. Nesse caso aí, que a gente falou, tem 3 normas aplicáveis. Ah, se você quiser questionar, você pode questionar. Mas você tem que saber, você tem que ter lido as normas, senão você tem que aceitar o que eles estão falando. Ah, pode questionar? A gente sempre questiona tudo. A gente tenta, assim, tudo que você conseguir eliminar é menos custo. Se você fizer mais coisa, é mais custo, né? Então, esse aqui, por exemplo, é um requisito técnico, o plano de ensaio de um produto que é o Avante, que é um motor de implante. Tá? Então, ali você pode ver todas as normas aplicáveis. Então, assim, minha engenharia, ela precisa ir lá e olhar tudo isso aí. Tem que ler essas normas, tem que fazer tudo para atender as normas para a gente... Que é o primeiro passo, é você fazer a proposta com a OCP, e o segundo passo é você pegar os laboratórios de ensaio, né? Quem vai ensaiar isso aqui? Aqui é um exemplo aí de laboratórios que a gente usa, NCC, CERT e CBR, tá? E assim, pessoal, até conversei aqui ontem com o William, tá? Pessoal, quando vocês forem começar um produto, minha sugestão, vocês têm 2 caminhos, tá? Bom, ele precisa ser elétrico, não tem como fugir disso aí, tem que atender às normas de eletromagnética e segurança. Ah, mas, cara, se for possível, começa com um fio. Não tenta inventar muito, ir para Wi-Fi, Bluetooth, porque se você começar a entrar nessa seara, você, além de ter que fazer toda a parte de Inmetro e Anvisa, você vai ter que homologar esse produto na Anatel. Então, o que acontece? Dobra o preço. Você vai gastar R$100 mil para homologar um produto na Anvisa, você vai gastar 200 para homologar ele na Anatel. E aí, quando você homologa na Anatel, tem um porém. Depois que você faz isso, todo mundo pode usar. Porque não é seu. É homologado para o Brasil. E aí, enfim. Então, assim, se precisar usar alguma coisa de Wi-Fi, Bluetooth, alguma coisa nos produtos, o que eu aconselho? Pega alguma coisa que já está homologada no Brasil. Ah, um modem, uma placa, tem muita coisa homologada. Pega o que está homologado, que você vai ganhar muito tempo e dinheiro. Tá? Então, assim, hoje, a gente já homologou produto na Anatel, que tinha que homologar que a placa do produto era nova, e a gente homologou, tivemos que fazer todo o processo. Mas a gente está com um outro produto até que conecta aqui com o pessoal do hospital, que é um refrigerador de vacina, tá?
ele é IoT e tudo mais. Quando a gente fez esse projeto, a gente, por ter passado experiências passadas, de ter que homologar um produto na Anatel, que depois outras empresas puderam usar, enfim, eu gastei, os outros pegaram meu projeto. A gente já fez dessa forma, a gente pegou tudo que era homologado e utilizou nesse produto. Então, assim, eu pulei essa etapa. Então, assim, eu acho que um grande caminho é ver isso aí. Quando você vai entrar em contato com as empresas, pedir as certificações, se eles tiverem tudo isso, ótimo, é um passo na frente, gente. Tá? A mesma coisa para segurança elétrica, tá? Segurança elétrica, você pode pegar partes do produto que já estão homologados, como, por exemplo, uma fonte. Meu, a fonte é homologada, ótimo. Você vai desenvolver fonte? Fonte tem 200, 300 no mercado aí, muito mais até. Então, assim, se você pega uma fonte homologada, você já tem certeza que ela vai passar no teste. Aproveitando o gancho já, Alexandre. Obrigado, a nossa conversa ontem foi sensacional. A gente tem esse desafio muito grande de estar conseguindo, de fato, trazer essas soluções na telemedicina. Mas uma dúvida que eu fiquei, e já que tu trouxe essa questão da própria Anatel, quando tu tem algum periférico, alguma coisa que já passou na Anvisa, ele independe da Anatel ou não? Ele pode passar na Anvisa sem ter a Anatel, por exemplo? Ele seria Bluetooth, por exemplo, ele precisa da Anatel? Não, então, aí é o que eu te falei. Se esse produto ele foi aprovado na Anvisa, ele precisa ser aprovado na Anatel também. Ou, assim, de repente, aí que precisa avaliar, porque se foi aprovado já por alguém, se alguém fez isso, você não precisa fazer de novo. Perfeito, mas a minha dúvida é, tem como passar na Anvisa sem a Anatel, ou se a Anvisa não libera esse registro sem a Anatel, tem. por exemplo? Você pode passar. Tem? Ah, tá. Entendi. A questão é que você está irregular. Tá? De qualquer forma, aí são órgãos regulatórios e você vai, se você estiver vendendo um produto Wi-Fi ou Bluetooth que não tiver Anatel, você está descumprindo a legislação. Então, você tem aí o risco de... Já alguns assim que tem a Anvisa já, de fato, mas são Bluetooth, e aí fica essa dúvida se eles têm, por exemplo, a Anatel de fato. Né? Então, isso é uma coisa que pode, então, estar com a conformidade da Anvisa, mas não da Anatel, por exemplo. Essa seria a dúvida. Sim, exatamente. Aí você tem que... É que, às vezes, é o que eu te falei. A Anatel ela vai homologando um monte de coisa. Por exemplo, ela tem placa, tem modem, tem um monte de coisa. Homologou lá. Aí, por exemplo, você está falando de termômetro. Vamos dar um exemplo de termômetro. Não, se você pegou um termômetro e aí o cara plugou nesse termômetro aí uma placa Bluetooth que já está homologada na Anatel, acabou. Resolveu o problema. Entendeu? Então, pessoal, isso aqui é só continuando o processo, tá? Depois que você passou, você vai pegar, depois que você foi lá no OCP e ele te deu um orçamento de tudo que você tem que fazer, e você vai ter que preparar todos os documentos aí que a gente citou, por exemplo, sistema da qualidade, sistema de gestão, ele vai te auditar. Então, ele vai lá na tua empresa, o pessoal do Inmetro vai lá, e ele vai te auditar com a documentação. Para ver, por exemplo, não, eu não tenho um produto, mas eu tenho um piloto. Você tem que ter um piloto. Eu fiz um piloto, tem uma linha de produção que eu pilotei aqui, 10 produtos. Beleza. Ele vai ver toda a documentação que você fez para os 10 produtos. Ele vai acompanhar a documentação do seu sistema da qualidade. Ele vai ver tudo isso para ele aprovar sua fábrica, sua mini fábrica, seu laboratório, enfim. Depois disso aí, você vai ter um relatório da auditoria, né? Que está tudo conforme. O negócio é que o Inmetro ele é mais bonzinho. Aí, o pessoal que é tudo privado, né? Os OCPs, enfim. E eles são mais bonzinhos. Então, assim, eles vão te dar a oportunidade de consertar tudo que tiver errado. Então, teve uma série de não conformidades, eles vão apontar e vão te
e você vai ter que consertar isso aí e mandar para eles. Depois eles vão aprovar. De repente, se for uma coisa mais crítica, eles têm que voltar na empresa e fazer a auditoria de novo. Aí você tem que pagar de novo. Beleza. Aí, em paralelo com isso aí, você pode, além de você aprovar toda a parte da sua fábrica, do seu laboratório, você tem que fazer os ensaios nos laboratórios pertinentes. Então, cada laboratório faz uma norma diferente e você, se aprovar um produto, você tem que passar por todos, tá? E aí, como é que a gente faz na prática? Você tem que preparar. Bom, eles seguem o manual do produto aí primeiro, tá? Além do manual do produto, você faz um manual de ensaios, que você leu a norma, você colocou lá tudo que você quer, ele precisa ensaiar, você vai falar para ele como é que você vai parametrizar meu produto para o ensaio. E sugestão, a gente sempre leva algum engenheiro de casa para acompanhar. Porque se, de repente, tiver alguma oportunidade lá, não passar em algum ensaio, você pode consertar na hora. Ou o cara parametrizou errado, ou, às vezes, é uma coisa muito simples, o engenheiro ali na hora coloca um filtro numa placa, enfim, e consegue. Se você fizer isso, é menos custo, né? Senão você tem que ensaiar de novo. Então, aqui, por exemplo, fotos aí de um ensaio, como é que sai aí. É até lá em Ribeirão que a gente fez isso, na FIPASE, tá? Então, aí tem todo o relatório de ensaio. E, basicamente, da mesma forma, eles vão avaliar a norma inteira e aí eles vão falar, tipo assim, o que está conforme e o que está não conforme. O laboratório avalia tudo isso. E depois, beleza, tem coisas que dá para você resolver com o OCP, que assim, esse aqui é o laboratório. O laboratório ele é independente. Ele vai lá, faz a análise fria, fala, ó, nos testes deu isso. E ele tem também a característica de fazer do jeito que ele quer. Se você não concordar com ele, não é com ele que você vai falar. Você tem que falar com o organismo certificador, que é o OCP, que vai fazer a avaliação da sua fábrica e que vai olhar isso aqui, tá? E falar, eu não concordo com o laboratório. Beleza, porque na norma está escrito isso, 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 e não é aplicável. Beleza, você justifica. E aí, se o OCP aceitar, você não precisa refazer o teste. Isso acontece muito, é muito comum, e a gente briga muito com isso. Por quê? Porque a gente lê as normas, a gente tem uma equipe lá de 10 engenheiros, e aí o pessoal, cada um é responsável por uma parte, e eles leem todas as normas, e a gente sempre fica brigando com o pessoal, porque não é uma ciência exata, tá? Você tem que saber o que está sendo feito. Senão, você tem que aceitar tudo. Bom, aí é só um exemplo também, gente, de um certificado de avaliação de conformidade, né? Isso aqui é a alegria, né? Depois que você chegou aqui, acabou. Né? Aí é só depositar o negócio na Anvisa, né? Que assim, depois que você tem o certificado, a Anvisa normalmente ela não questiona, né? Ela aceita, porque assim, ela que determinou que esses órgãos regulassem. Então assim, você vai ter os requisitos para entrar para a Anvisa, os formulários, enfim. Mas depois que você está com tudo aprovado, a Anvisa demora 3 meses, ela te dá o certificado do registro do produto, o cadastro do produto e aí vamos emitir nota fiscal, né? A gente, na nossa história aí, só para vocês terem uma ideia, a gente demorou quase 3 anos para emitir a primeira nota fiscal, para ter o primeiro certificado aí e começar a vender. Então, assim, foram 15 anos atrás, né? Acho que hoje está bem mais rápido. Assim, lógico que se você for partir para ler todas as normas e fazer tudo isso aí, vai demorar bastante. Mas, assim, tem empresas especializadas que auxiliam em tudo isso, tá? Engenheiros especializados, e que aí a coisa flui bem mais rápido, né? Hoje para ter uma ideia, a partir do momento que a gente
tá com um produto novo, ou que a gente desenvolveu, ou que a gente está nacionalizando, esse tipo de coisa, a gente demora em torno aí de 8 meses para fazer todo o processo, desde a documentação, testes de laboratório, e está com o produto no mercado, demora em torno de 8 meses. Aí parte aí para o formulário de petição, né, que também tem que seguir as regras aí da Anvisa, tem algumas informações complementares que são pedidas, tá? A gente trabalha mais com equipamento classe 1 e 2. A gente tem um equipamento só classe 3, que é um raio-x. Mas classe 1 e 2 é mais tranquilo, né? Porque você não precisa ter as boas práticas BPF, né? Sem a BPF. Porque se você tiver que ter a BPF, se tiver um nível 3, por exemplo, seu primeiro produto for um nível 3, você vai, classe 3, você vai ter que ter a BPF antes de começar a produzir. Certo? Então, é só depois que você vai faz o cadastro, aqui é um exemplo, tipo, beleza, esse produto está aprovado, quando ele está aprovado, sai no Diário Oficial e está no site da Anvisa para todo mundo ver que teu produto está autorizado, e aí você vai pôr o número lá e mostrar para todo mundo que teu produto pode ser vendido, né? Gente, não pode vender produto sem registro, é crime da cadeia, tá? Então, assim, a gente tem algumas coisas que podem ser feitas, né, antes. Você pode pôr o produto a teste, tem a questão da usabilidade. Vocês podem usar o hospital também aí para pesquisa clínica, quando for necessário. Aí tem um comitê de ética, você pede uma aprovação na Anvisa. Leva na feira, pede aprovação para a Anvisa para demonstrar em feira e tudo mais. Isso tudo pode ser feito. Não emite nota fiscal. É até 1000 vezes a multa, né, da nota. Sim. Então, assim, você vender um produto de 1000, você vai ter que pagar 1 milhão para a Anvisa. Bom, pessoal, basicamente é isso, tá? É só um panorama geral aí e abrir para perguntas. Alexandre, obrigada. Esclarecedor aí o caminho, a trajetória. É muito bom a gente ver essa trajetória na prática, né? Que a gente fica só desenhando e ensaiando aqui atrás da bancada. Eu queria saber qual que é o custo médio para você registrar um produto na Anvisa, da sua área, e como que esse custo é subdividido. O que você gasta de taxa, o que você gasta de teste propriamente dito? Tá, a gente estima aí que hoje está em torno de uns 100 mil reais fazer um registro de produto. A parte da Anvisa é mais em conta, né? Quanto que custa para uma pequena empresa? Bom dia. Apertei, não tá? Funcionou. Agora foi. Foi? Tá me ouvindo? Então, varia de acordo com o porte da empresa, né? Se for uma empresa de pequeno porte, isso vai custar em média de R$1.000. Tá? É uma taxa única. Um classe 1 e 2, ele fica vigente, ele não vence. Classe 3 e 4, ele tem um prazo de validade de 10 anos. Então, é uma taxa aí bastante tranquila, acredito. A parte do órgão é bem barata. O que custa mais caro é o laboratório mesmo, e dependendo de tanto de teste que vocês têm que fazer. No caso de vocês, até, do produto de biomaterial, você tem os testes em animais lá e tudo mais. Isso custa bem, cara. Como é que chama isso mesmo? Isso seria tipo enxerto? É. O enxerto, ele tem o certificado de biomaterial de qualidade. Então, ele é um pouco mais demorado e ele é um custo maior. E você tem esses mais ensaios, 50, né? 60. E tem todos esses ensaios de biocompatibilidade, que aí, exatamente, o cara vai lá, ele pega lá teu produto, põe num porquinho lá, deixa lá um tempo.
Cada dia do porco custa não sei quanto, R$ 1.000, você tem que deixar lá. A norma complementando é a 10993, se eu não me engano, tá? É isso que você vai seguir para fazer todos os ensaios de biocompatibilidade, toxicidade, citotoxicidade. 10993? Isso. A gente foge um pouco disso. A gente chega até na boca do cara e da boca a gente para. A gente não tem nenhum implante, não tem nenhuma coisa assim, porque a regulação é muito forte. Sim. Tem. O seu não entraria o Inmetro, por exemplo. O seu já seria outro. Não, biocompatibilidade tem em laboratório, sim. Tem específico. Por exemplo, a Equalizer. E tem que fazer todos os ensaios, enfim. O seu produto, ele deixa de ser um classe 1 e 2, tá? Ele é 3. Ele passa a ser 3. E aí você já precisa ter uma certificação de boas práticas, né, que é um certificado específico que demanda um pouco mais de atenção na área de gestão de qualidade, tá? Quanto maior a classe, mais é... Porque assim, se tiver classe 3 e 4, a Anvisa vai te visitar. Chega um cara ou de São Paulo ou de Brasília e vai lá auditar a tua empresa. E eles não são muito bonzinhos, não, igual os locais. Não são nada bonzinhos. Eles pegam pesado. E assim, é pesado, né? Que vocês estão fazendo um negócio que vai ser implantado, enfim. É bem pesado, tem toda uma questão regulatória, ambiente de pressão positiva, enfim, é uma série de requisitos bem intensos aí. Imagina. Alexandre, eu não sei, beleza? Se tu pode compartilhar, né, se você tem aí isso em números, mas depois que passou todo esse processo aí, né, toda essa parte burocrática, isso retorna em quanto tempo o investimento, né? Você tem assim, demora, sei lá, 12, não, mas 18... é que aí depende muito, né? Tá. Você tem essa, não sei se vocês fazem uma previsibilidade disso, né? Não sei se ficou claro. Que assim, tem produto que você tem que pensar bem, né? Por exemplo, a gente tem produto lá que custa R$ 1.000, né? Então, você faz um investimento desse num produto que custa R$ 1.000, você tem que ter volume, né? Mas, por exemplo, um produto desse que a gente faz um investimento que custa R$ 1.000, a gente vende em torno de 5 mil por ano. Então, assim, o retorno é rápido, entendeu? Mas aí tem que pensar bem nisso aí também, né? Que você vai fazer um investimento e que ele precisa retornar, né? Então, que aí vai depender muito, né? Que a gente já tem o mercado, enfim, aí depende. Não, é um produto inovador que eu não tenho o mercado e tudo mais. Aí você tem que avaliar, porque assim, pode ser que você venda 0. Eu estou com tudo aprovado e no primeiro ano você venda 0. Então aí é o risco, enfim. Eu acho que nesses casos a gente usa muito também fomento do governo, enfim. Eu quero, por exemplo, você fazer um FINEP, pegar um edital da FINEP, Senai Inovação, enfim, os caras financiam tudo isso aí. Então, eles vão fazer o processo de transformar o produto aí em algo vendável e todo esse risco eles compartilham com você, né? Então, beleza, deu errado lá, cara. E já aconteceu com a gente também. De fazer tudo isso aí e o produto vender 100 por ano. Então, cara, não pagou o investimento. Faz parte do negócio. Né? Então, você tem que saber bem aí. Por mais que você faça uma pesquisa de mercado e tudo mais, você tem que ter ciência que, às vezes, para você é um puta de um negócio e para o mercado, não. Ou, às vezes, você não atinge o preço certo. Tem toda essa questão, né? Às vezes, você vai fazer um produto que custa 1.000 e teu concorrente vende a 500. Então, assim, aí vai muito de mercado aí mesmo. Show, Ale.